todas e todos. Vamos lá fazer a última apresentação, né, sobre a dívida pública. Quando a gente fala em dívida pública, parece que não tem nada a ver, né, com a atividade sindical, mas como a gente vai ver, tem tudo a ver. Eu parabenizo e agradeço a CSB por esse espaço extraordinário de discussão sobre esse tema que é fundamental hoje no Brasil. Como nós vamos colocar, é a dívida que está por trás das reformas e também, obviamente, dos cortes de gastos sociais. Quando a gente vai observar a causa, né, dos principais problemas nacionais, a gente verifica que é exatamente o problema da dívida pública. Mas que dívida é essa? É isso que nós vamos discutir aqui. Inclusive, eu vou utilizar cerca de meia hora, 40 minutos, e os outros minutos eu vou disponibilizar para quem tiver dúvidas e comentários, né, porque esse tema é bastante árido, né, o economês, né, e sempre surge algum tipo de dúvida, porque realmente é um tema complexo. É um tema econômico que a gente tenta traduzir, mas que sempre resta no final alguma dúvida. Então podem ir anotando aí as dúvidas, ao final a gente pode discutir. Essa primeira tela mostra claramente por que a dívida é o centro dos problemas nacionais. Verificamos que do Orçamento Geral da União de 2016, nada menos do que 44% foram destinados para juros e amortizações de uma dívida pública jamais auditada, jamais questionada, que consome recursos dezenas de vezes superiores a diversas áreas sociais, como podemos ver na próxima tela aqui. Vemos, por exemplo, que a saúde, esse item aqui, o próximo, acho que está com um problema aqui na saúde, 3,9%, menos de 1/10 do que se gasta com a dívida. A dívida é a grande corrupção legalizada no Brasil. Trabalho que inclui vários itens aqui, seguro-desemprego, 2,72%, educação, 3,7%, transferências a estados e municípios, 9,06%, ou seja, para todos os estados e municípios se destina menos de 1/4 do que se destina para juros e amortizações de uma dívida jamais auditada, apesar de que a Constituição de 88 previu a auditoria. E olha aqui, a Previdência Social como sendo a maior área social no Brasil, mesmo incluindo todos os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, mais o INSS, né, que responde pela previdência do setor privado, nós chegamos a apenas a metade do que se gasta com juros e amortizações da dívida. Daí porque o interesse na reforma da Previdência é exatamente porque é daqui que se pode tirar mais dinheiro para colocar aqui. Fica claro isso no gráfico. E aí a gente vê a origem de medidas como essas. PEC do teto de gastos, né? Como foi vendido pela imprensa, pelo governo. Vamos fazer uma PEC para controlar os gastos. Controlar gasto, coisa nenhuma. Foi só para controlar esse lado de cá aqui, ó. Esse lado direito. Porque essa PEC de controle dos gastos, ou de teto de gastos, não controla nada o lado de cá. Esse aqui está livre, pode aumentar o quanto for. Na verdade, é uma política para se tirar mais dinheiro daqui para dar para cá. Como a gente vai ver depois, beneficia pouquíssimos grandes investidores, principalmente grandes bancos.
né? Quando se constrange esse lado direito, obviamente o resultado é o quê? Reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma consequência lógica da PEC do teto de gastos. Porque se para congelar por 20 anos esses gastos aqui, tem que mexer na Previdência, porque a Previdência tem um crescimento natural das despesas, pela própria evolução populacional. Então, obviamente, é necessário para o governo fazer essas medidas. Para quê? Pagar uma dívida jamais auditada. Aí o governo vem e fala, mas essa dívida é inquestionável, não podemos questioná-la, é um erro, né? Vocês querem o quê? Calote? Vocês não querem pagar? Esse é o discurso que a gente ouve sempre. Quais são os argumentos do governo? Os juros têm que ser altos para combater a inflação. Por isso que se paga muita dívida, porque a dívida, ele mesmo reconhece, a dívida é juros sobre juros, né? Qual é a contrapartida dessa dívida para a sociedade? Essa é uma grande questão que temos que responder. A dívida pública deve ser paga sem questionamento algum. A dívida beneficia todos os brasileiros. Gastos sociais em exagero causam inflação. Deve-se cortar gastos sociais, é claro, né? Para que o governo possa reduzir a dívida, ganhar credibilidade junto aos investidores, para que eles aceitem reduzir os juros, para que eles fiquem bonzinhos, né? E aceitem reduzir os juros cobrados pela dívida, para que a economia possa crescer. Dentro dessa lógica, segundo o governo, se cortar gasto social, a inflação cai, dívida cai, juros caem, PIB cresce e vamos para o paraíso. Temos mesmo de abrir mão de gastos sociais para a economia ir bem? É interessante esses argumentos aqui, todos eles foram colocados na discussão da reforma da Previdência, né? O governo dizendo que, graças à reforma da Previdência, podemos reduzir a inflação, aumentar o PIB. Esse é o discurso oficial. Será verdade? Vamos testar esses dogmas neoliberais. Será realmente verdade que nós temos que aceitar perder direitos para que a economia vá bem? Olha só que dilema que o governo nos coloca, né? Mas quando a gente vai no passado recente, a gente vê que isso não passa de falácia. De 95 a 2015, o superávit primário, o que é o superávit primário, né? Todo esse economias que é falado, é o que o governo arrecada, de tributos principalmente, menos o que ele gasta na área social, né? Tirando os juros da dívida fora. Olha só, durante 20 anos, o Brasil, o governo federal, né, o governo, arrecadou 1 trilhão a mais do que gastou nas áreas sociais, previdência, saúde, assistência, educação, todas. Ainda assim, apesar de cumprirmos fielmente o que Meirelles fala agora, que tem que ser feito para fazer reforma da Previdência, né? Apesar de tudo isso, apesar de termos cumprido tudo o que eles pediram, tivemos as maiores taxas de juros do mundo, tivemos dívida interna federal. Olha só como que subiu a dívida interna federal, de 86 bilhões para 4 trilhões. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível isso. A dívida era 86 bilhões, pagamos 1 trilhão, pagamos 14 vezes a dívida, e hoje a dívida, no final de 2015, era de 4 trilhões. Pagamos 14 vezes a dívida e ela se multiplicou por 45. Será verdade, realmente, que a culpa da dívida é a Previdência? Na realidade, né, tivemos um crescimento econômico pífio, 2,7% ao ano, que dá um PIB per capita de
1,4% ao ano de crescimento de renda per capita nesse período em que cumprimos toda a cartilha neoliberal. Na realidade, o crescimento da dívida pública nada tem a ver com um suposto excesso de gastos sociais. E aí vem a pergunta, que dívida é essa? A auditoria já, na realidade, cortar gastos sociais não leva ao crescimento econômico, mas à recessão, reduzindo a arrecadação, o que leva a mais cortes de gastos sociais. O que o governo tem falado? Caiu a arrecadação, então temos que cortar mais. Ora, caiu a arrecadação por quê? Por conta de uma política absurda de corte de gastos sociais e investimentos em infraestrutura que leva a uma recessão. Cai a arrecadação, corta mais, é um círculo vicioso. Obviamente que com taxas de juros absurdas e outras políticas também, que nós vamos discutir aqui. Pois bem, agora que já vimos que a dívida não tem nada a ver com gasto social, vamos ver se os juros realmente têm a ver com a inflação, né? Qual que é a justificativa do Meirelles para ter, nós reduzimos a inflação graças à reforma da Previdência? Olha que absurdo isso. Dizer que tem que fazer reforma da Previdência para combater a inflação, porque isso é bom para os brasileiros? Isso é um absurdo falar isso. Ainda mais porque, quando nós vemos as principais causas de queda na inflação nos últimos 2 anos, a gente vê que é basicamente preço administrado pelo próprio governo, energia, combustíveis, que cresceram absurdamente em 2015 e agora, obviamente, já chegando na época da eleição, já se aproveita para abaixar um pouquinho, né, para o ciclo eleitoral, né? E preços de alimentos. Se a gente compara a inflação de 2015 com a inflação dos últimos 12 meses, terminados em abril de 2017, a gente vê claramente que o que caiu foi exatamente o preço administrado e o preço dos alimentos, que não tem nada a ver com taxa de juros. Preço de alimento depende de clima, depende de condições climáticas, fundamentalmente. Não tem nada a ver com taxa de juros. Na verdade, esse discurso de juros altos obviamente, só beneficia o setor rentista, que se beneficia da dívida pública, né? Se a gente vai ver recentemente, qual é a outra desculpa do governo? Mas o PIB está crescendo. A gente conseguiu resolver o problema econômico com a reforma da Previdência, com ajuste fiscal, com a PEC do teto de gastos, resolvemos tudo. Baixamos a inflação, fizemos o PIB crescer, esse é o discurso deles. Mas será que é verdade? Olha só que ironia do destino. Dia 17 de maio, o Meirelles falou, o Brasil já está decolando, né? E no dia seguinte sai a PNAD contínua do IBGE, dizendo que no primeiro trimestre de 2017, aí tem um nome complicado, mas que na verdade é o quê? Desemprego, né? A taxa composta da subutilização da força de trabalho, que agrega os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas, que é o trabalho precário, né? E os que fazem parte da força de trabalho potencial, aqueles que já desistiram de procurar emprego porque não tem mais esperança, é o desalento, né? Ficou em 24,1%, representa 26,5 milhões de pessoas, o que significa muito mais do que era há um ano antes, quando o tal percentual era 19%. Ou seja, o desemprego sobe de 19 para 24, e o Meirelles fala que o Brasil está decolando. Está decolando é o desemprego. Decolando é o desemprego que está, com essa política absurda, né, de juros altíssimos, que, como a gente vê, o discurso oficial é que o desemprego teria, que a taxa de juros estaria em queda, né? Quando a gente vai ver realmente a taxa de juros, descontando a inflação,
né? Porque lá em 2015 é verdade que a taxa de juros, a taxa Selic, estava em 14% e hoje está em 11%, mas em abril estava em 11%. Mas a inflação caiu de 10 para 4, como a gente mostrou no gráfico anterior. Na verdade, o juro real, que remunera os investidores, dobrou de 3,5 para 7, ou seja, os rentistas da dívida ganham cada vez mais. E aí, quando a gente vai ver o resultado dessa política, aí a gente começa a pensar, bom, se essas reformas que estão aí servem fundamentalmente para pagar a dívida pública, reforma da Previdência, PEC do teto de gasto, todas essas medidas que estão aí, elas servem a um objetivo: constranger gasto social para pagar a dívida. A PEC do teto de gasto, o que era? Teto de gastos primários, né? Primários, né? Sem considerar o gasto com a dívida. O que é a reforma da Previdência? Constranger o gasto com a Previdência, o maior gasto social. Para quê? Para aumentar o gasto com a dívida. E aí a gente vai ver, mas espera aí, que dívida é essa? Né? Como é que você sai de 86 bilhões, vai para 4 trilhões, tendo pago 1 trilhão? Essa é a pergunta. Vamos começar a respondê-la agora. De onde veio toda essa dívida? Quanto tomamos emprestado? Quanto já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores neste processo? Somente uma auditoria pode responder essas questões. Infelizmente, o governo não tem feito essa auditoria. Pior, quando nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a auditoria da dívida com participação social, no último PPA, no Plano Plurianual, infelizmente, a presidente Dilma vetou e depois, no Congresso, o veto foi mantido. Depois conseguimos aprovar de novo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí o Temer foi lá e vetou de novo, 2 vezes, né? E aí agora o veto vai ser votado logo, logo na próxima sessão do Congresso. Vamos tentar trabalhar para que o veto seja derrubado. E, além dessa possibilidade de auditoria, a Constituição Federal também prevê a auditoria da dívida pública. Apesar de ter havido um grande plebiscito popular no ano 2000, mais de 6 milhões de votos, né, pelo não pagamento da dívida, enquanto não se fizesse auditoria, os governos não aceitaram a vontade popular. Então, nós criamos a Auditoria Cidadã da Dívida, que visa fazer uma auditoria informal sobre essa dívida, investigar de onde vem essa dívida. Porque quando a gente critica esse processo, a primeira pergunta que vem do governo é tudo bem, mas vocês são caloteiros? Vocês querem parar de pagar? Vocês são irresponsáveis? Não. Nós queremos auditoria, queremos ver o quantas vezes nós já pagamos essa dívida. Isso sim. Aí você inverte a lógica política da coisa, como o Equador fez recentemente. A gente vai colocar isso também. Conseguimos a CPI da dívida, foi um passo importante em 2009, 2010, mas foi um processo muito limitado. Não houve tempo, foram só 9 meses, sem pessoal suficiente. O governo não respondia às solicitações de informações da CPI, da Câmara dos Deputados. Não foi uma auditoria, mas conseguimos muitas informações que respondem a grande parte das perguntas. Por que é importante nós conhecermos a origem dessa dívida? Porque quando a gente for debater com o governo, pressionar por nossas bandeiras, qual vai ser a primeira colocação deles? Então vocês são caloteiros, vocês são irresponsáveis. Vocês não querem pagar uma dívida? Então, toma vergonha na cara. Essa é a resposta que sempre colocam, invariavelmente. Mas espera aí, nós queremos ver de onde vem essa dívida. E aí começamos a investigar na CPI da dívida. Em primeiro lugar, vamos começar pela chamada dívida externa, né? O que é a dívida externa? É aquela dívida
devida em dólares, né, para banqueiros estrangeiros, né, em moeda estrangeira. Conceitualmente seria isso. Né? Depois nós vamos colocar o mesmo gráfico para a dívida interna, aí vocês vão ver o absurdo. Mas vamos começar pela externa. Nos anos 70, né, como todos sabem, governos ditatoriais, estabelecidos pela força das armas, tomaram empréstimos. E quem discordasse era torturado, morto, expulso do país. Isso é uma dívida legítima? Não. Né? E pior, esses ditadores tomaram empréstimos a juros flutuantes. O que significa juros flutuantes? É a mesma coisa do que eu chegar no banco, falar com o gerente, olha, eu quero um empréstimo. Aí o gerente fala, tudo bem, eu dou o empréstimo, mas você vai ter que pagar o juro que eu quiser, e na hora que eu quiser eu vou aumentar esse juro, vou multiplicar por 5. Os ditadores brasileiros foram lá e fizeram isso. Não por acaso, no final dos anos 70, esses juros se multiplicam por 5, vão de cerca de 4% ao ano para mais de 20% ao ano. Isso tudo em dólar, né? Como é que ia pagar, né? Obviamente que aí entra também as empresas privadas que entraram nessa onda toda de pegar dinheiro lá fora, a juro baixo, aí vem a alta de juros, o que o governo faz? Estatiza a dívida privada, transforma a dívida externa privada em dívida pública. Isso a CPI da dívida documentou, né? Está lá, documento, Banco Central reconhecendo que estatizou dívida privada, né? Depois essa dívida vai mudando de roupa, vem o plano Brady, transforma essa dívida em títulos, né? Mas o fundamental, né, a essência da coisa é que a dívida continuou, e aí veio um processo de propaganda, né, em 2005 ali, de pagamento antecipado ao FMI, como se isso fosse a resolução do problema da dívida, né? Ah, acabou a dívida, né? Olha só, será que acabou mesmo? A dívida com o FMI era só uma pequena parte da dívida, né? Alguns outros pagamentos antecipados foram feitos e, olha, pasmem, pagamentos antecipados de dívida externa a banqueiros privados com ágio. Ágil. O que significa isso? Sobrepreço. A CPI documentou isso. Teve um pagamento antecipado de dívida externa com ágio de 70%. Quando você paga uma coisa antecipadamente, você pede um desconto, né? Mas pagou com ágio. É absurdo, está lá documentado. Né? Como é que pode uma coisa dessa? E aí a dívida foi crescendo. Como a gente vê, a dívida externa brasileira hoje, ela está chegando quase à casa de 600 bilhões de dólares, né? O triplo do que era na época do pagamento antecipado ao FMI, né? Essa é a história da dívida externa. Mas isso não é nada se a gente olha a história da dívida interna. Qual que é a diferença entre uma e outra? A dívida interna é devida em reais. Há, supostamente, credores brasileiros, mas, na verdade, a gente sabe que, numa era de livre circulação de capitais pelo mundo, qualquer estrangeiro pode entrar aqui e comprar título da dívida interna. Então, na verdade, isso aqui é a nova roupagem da dívida externa. A dívida interna, na verdade, ela é devida em reais, é verdade, mas é devida a estrangeiros também, né? E aí a gente olha uma história, uma grande infâmia histórica. Como eu já coloquei, uma dívida de cerca de menos de 100 bilhões de reais, 86 bilhões em 95. Como que pode uma dívida dessa, em 22 anos, chegar a 4 trilhões e 500 bilhões de reais, tendo pago 1 trilhão?
Aí é que está a questão, que nenhum governo, aí é que está o problema. Os governos ficam falando que tem que fazer reforma da Previdência, porque é só com a reforma da Previdência que vai resolver o problema da dívida. Olha só, pagou 1 trilhão e a dívida se multiplicou, aumentou 4 trilhões e 400. Por quê? Porque os fatores que fazem essa dívida crescer, e que nós verificamos na CPI da dívida, inclusive reconhecido pelo próprio relatório final da CPI, aprovado pelo governo de então, em um grande acordo com o PSDB e o DEM na época, foi um grande relatório, né, aprovado, um relatório pizza, que dizia que não precisava auditar dívida nenhuma, mas que pelo menos na parte do diagnóstico eles acertaram. Aí não sou eu falando, é o governo da época junto com o PSDB e o DEM que aprovaram esse relatório. Disseram que essa dívida é principalmente juros sobre juros. Não tem nada a ver com exagero em gasto com previdência, a saúde, educação, né? Então aí a gente pode ver qual foi a contrapartida em termos de melhoria social desse monstro que foi essa dívida interna. Nenhuma. Essa dívida não serviu para fazer mais escola ou mais investimentos, estradas, hospitais. Não serviu para nada disso. Isso é o resultado de juros sobre juros, como a gente conhece. Fica endividado no cartão de crédito para ver, né? Outras coisas que influenciam nesse processo, esse regime de metas de inflação que a gente tem hoje, né, que diz que sempre que a inflação sobe, tem que aumentar o juro, né? Olha só que coisa incrível. Em 2015, se aumentou a energia elétrica em 51%. Qual foi o discurso do Banco Central? A inflação subiu. Vamos aumentar o juro para ver se consegue diminuir a demanda da população, porque aí, diminuindo os empréstimos, aumentando o juro, diminui o empréstimo, diminui o giro da economia, ninguém vai querer consumir pagando esses juros, né, a prazo, óbvio, né? E aí se tenta dizer, né, que para combater uma inflação de 51% na energia elétrica, teria que aumentar juro. Pode botar o juro a 1 milhão de por cento ao mês, que não vai cair 1 centavo o preço da energia. É óbvio que é um preço definido pelo governo, né? Mas o Banco Central, obviamente, seguindo a política de beneficiar os rentistas, é óbvio que ele vai dizer que tem que aumentar juro, mesmo que seja para combater uma inflação de preços administrados pelo governo e preço de alimento. E aí a gente vê isso que está aí. A CPI também descobriu que a cada 3 meses, o Banco Central chama, supostamente, analistas independentes para discutir com ele qual vai ser a dinâmica da economia, qual vai ser o PIB no futuro, qual vai ser a inflação, qual vai ser a taxa de juros, né? Depois eles pegam essas variáveis e entregam lá para o Copom usar como base para definir o juro. Aí na CPI a gente sugeriu para os deputados, perguntem quem são essas pessoas que o Banco Central chama para debater qual vai ser as variáveis que vão subsidiar a reunião do Copom. Quem são esses? Tudo, a maioria deles, economistas-chefe de banco privado e banqueiros, né? O Banco Central chama os banqueiros para discutir. Quanto vocês acham que vai ser o juro? Quanto vocês acham que vai ser a inflação? Quanto vocês acham que vai ser o PIB? E aí bota isso tudo no relatório de inflação trimestral, que vai para o Copom usar como base para definir a taxa de juros. Isso nada mais é do que conflito de interesses, né? Tem que discutir isso aí, tem que impugnar essas decisões do Copom. Falta de transparência, né?
pedimos ao governo quem são os beneficiários da dívida. Claro, qualquer gasto público tem que ter transparência. Temos que saber, porque vem o governo e fala, é todo brasileiro que aplica em fundo de investimento, aplicou lá em fundo de renda fixa, é credor da dívida. Pois bem, vamos ver então se é verdade. Mandamos um requerimento oficial de informações, e aí vem a resposta do Banco Central. Isso não pode ser falado por causa do sigilo bancário. Recurso público, sigilo bancário, está certo, né? Tudo bem. Acumulação de reservas cambiais, isso aí é um outro fator de explosão dessa dívida. O Banco Central tem hoje lá 380 bilhões de dólares dentro do Banco Central. Como é que conseguiram esses 380 bilhões de dólares? Sob a justificativa de combater crises e tal, mais títulos da dívida. Endividou o país em 1 trilhão para conseguir 380 bilhões de dólares para ficar lá no Banco Central. E outras alternativas de proteger o país contra a crise, controle de fluxo de capital, isso aí não é mais. Isso aí não presta. Tem que fazer dívida mesmo. Ou seja, são dívidas inexplicáveis. Agora, essa aqui é realmente uma grande infâmia. Olha o nome. Operações de mercado aberto. Parece uma coisa ininteligível, né? Mas elas são responsáveis por mais de 1 trilhão dessa dívida de 4.500. Pasmem, mas existe hoje nos bancos um recurso, uma sobra de caixa de mais de 1 trilhão de reais que os bancos deveriam estar emprestando a juros baixos, é óbvio, né? Porque para emprestar 1 trilhão de reais para as pessoas e empresas, teria que ser a juro baixo, né? Porque senão é impossível pegar isso aí de empréstimo. O que o Banco Central faz? Fala para os bancos, não precisa emprestar esse 1 trilhão para a população, não precisa financiar a infraestrutura do país, não precisa emprestar a juros baixos e prazos longos, né, para financiar a infraestrutura, financiar as áreas sociais. Não precisa. Pode me dar esse 1 trilhão, que eu te pago a taxa Selic para você. Em bom português, é isso. Operação de mercado aberto é isso. É pegar, tirar 1 trilhão que está lá, que deveria ser emprestado a juro baixo para as pessoas e empresas, o Banco Central pega tudo isso e fala para o banqueiro, não precisa correr risco, me empresta isso, eu te pago a taxa Selic. Isso é uma dívida justificável? Isso é dívida legítima? Isso não é dívida, isso é uma infâmia, isso tem que ser atacado, tem que ser denunciado. Porque ao mesmo tempo que isso gera uma despesa de mais de 100 bilhões de juros, está exatamente impedindo o desenvolvimento nacional. E várias outras, por exemplo, empréstimos ao BNDES. Que operação foi essa? O governo federal vai ao mercado financeiro, se financia pagando juros altíssimos, é óbvio, né? Selic ou até mais, para pegar dinheiro, para dar para o BNDES emprestar para o setor privado a juros baixos. Nada contra isso, eu acho que tem que emprestar a juro baixo, mas fazendo esse tipo de intermediação, pegando a 14%, 15% do mercado, pagando juros de 13%, 14% para o setor financeiro, para os bancos, para poder emprestar para o setor produtivo a 5%, 4%. Quem é que paga isso? Nós. Na prática, nós estamos pagando para os bancos, né? É claro, o ideal seria o quê? Redução na taxa de juros para quê? Para que o setor financeiro cumprisse o seu papel básico, que é o quê? Emprestar juros baixos diretamente ao setor produtivo. Evitasse essa operação que gerou uma dívida de 500 bilhões de reais, que nós estamos pagando aqui, né? Quase 100 bilhões de reais de juros por ano.
100 bilhões por ano, é muito mais do que o governo diz que quer economizar com a reforma da Previdência. É um absurdo essas contas, né, que se faz. Né? Pois bem, então, verificamos aqui, nesse gráfico, que essa dívida aqui, isso na verdade não é dívida. Isso é uma artimanha financeira, que é feita para tirar dinheiro da gente. Né? E aí vem o governo e fala, ah, mas isso aí beneficia o povo. Né? Ah, todos que têm fundo de investimento, eu apliquei, sobrou um dinheiro do meu salário, eu apliquei no fundo de renda fixa do Banco do Brasil. Então, aí vem o governo e fala, ah, viu, você é um beneficiário da dívida. Né? Esse discurso é bem comum. É importante a gente discutir isso, porque isso também, quando nós vamos discutir com o governo, é a primeira coisa que ele fala. Ah, essa dívida é do povo. Como eu falei antes, eles se negaram a responder quem são os credores. A única coisa que a gente conseguiu foi um gráfico por setores. Né? Quem são os beneficiários da dívida? A gente viu claramente que os bancos, né, são os principais, com 42% da dívida interna. Depois vem os estrangeiros, com mais 10%. Depois vem as seguradoras, né, que na verdade são grande parte dos bancos mesmo. Né, só aí a gente já tem mais da metade. Né, 52 mais 4, né, 56%. Só aí a gente já matou mais da metade da dívida com o setor financeiro e os estrangeiros. Dívida interna, hein? Dívida interna, mas que está com os estrangeiros também. Isso é engraçado, né? O próprio governo reconhece isso. Né? Aí vem os chamados fundos de investimento, né? 17%. Aí vem o governo e fala, viu, está aí. O seu investimento que você fez lá no fundo de renda fixa, está aí. Pois bem, vamos lá. CPI da dívida, requerimento de informação. Queremos saber a distribuição dos fundos de investimento entre grandes, pequenos credores, médios credores. Queremos saber. Vem a resposta. Não podemos informar. Sigilo bancário. Tá bom, tá certo. Né? Depois eles vão na mídia e falam isso da gente. Né? Tá certo. E aqui é muito importante colocar isso, né, que isso vem aumentando a partir das últimas reformas da Previdência, que são os fundos de pensão, né, que detêm 19%. Isso é importante colocar porque toda vez que vai se discutir a dívida pública, vem o governo e fala, ah, mas vocês são irresponsáveis. Vocês querem ferrar vocês mesmos? Trabalhadores que têm dinheiro em fundo de pensão aplicado em título da dívida? Isso aí é um argumento muito comum. Mas quando a gente olha, né, não é a maior parte da dívida, é 19%. Isso dá para verificar claramente nos dados do próprio governo. Então é perfeitamente possível que uma auditoria da dívida possa exatamente fazer um processo diferenciado, de acordo com os tipos de detentor da dívida, pode-se fazer um processo diferenciado, até porque os responsáveis por essa explosão do endividamento, na verdade, são os bancos, né, que defendem essa política de juros altíssimos. Isso eu coloquei exatamente para a gente se precaver contra os argumentos que certamente vão vir por aí. Né? Então, para fechar, para não ficar só no diagnóstico, temos também as propostas, né? As estratégias de ação. Muitas delas a CSB já faz com muita qualidade, como a gente já fez, inclusive, hoje, uma reunião com o núcleo aqui do Estado, da auditoria da dívida. O primeiro passo é o conhecimento da realidade. Sem conhecer esses fatores, fica muito difícil de discutir. A gente vira presa fácil desses argumentos contrários que vêm do governo. Mas quando a gente conhece a realidade e está preparado para o debate, aí que a gente consegue realmente fazer a mobilização social consciente e as ações concretas. A auditoria da dívida pública, para desmascarar esse sistema da dívida e democratizar o conhecimento da realidade financeira. Aí que entra a importância dos núcleos da auditoria cidadã nos estados. Inclusive tivemos reunidos hoje, né, com o núcleo,
né, do Mato Grosso, da Auditoria Cidadã, né, tivemos lá com a Marluce, que não pôde estar aqui, mas estão todos aí no trabalho, inclusive os debatedores da mesa já colocaram com muita propriedade o problema aqui da dívida do Estado, né, que tem muitas ilegitimidades também, né, uma dívida com a União que já foi paga várias vezes, e aí para se tentar resolver o problema de uma dívida com a União, né, se faz um empréstimo externo, aí o dólar sobe, piora ainda mais a situação, dívidas feitas para estádio, VLT que não está funcionando, ou seja, isso tudo é muito importante, temos que debater essas questões, porque a dívida ela está presente na causa de grande parte dos problemas que nos afligem. Estamos agora no esforço de uma consulta nacional sobre reformas e auditoria da dívida. Convido a todos a entrar na nossa página consultanacional2017.com.br e votar, né? Votar sim para barrar as reformas da Previdência trabalhista e sim a auditoria da dívida pública. É muito importante, as entidades, né, estão todas conjugadas nesse esforço da consulta nacional. E eu deixo aqui o meu contato, a nossa página na internet, no Facebook, auditoriacidadã.org.br, né, e na nossa página no Facebook. Lá tem muitas informações, eu convido a vocês para aprofundar os temas, lá tem os nossos contatos, nossos telefones, e eu gostaria agora de deixar que vocês pudessem colocar qualquer dúvida que vocês tiveram, porque esse tema realmente ele é árido. Eu queria reservar esses 15, 20 minutos finais para o debate. Tem ele ali, ele aqui. Quem vai falar primeiro? Boa noite. Rodrigo, um prazer te ouvir. A gente já tinha ouvido falar Como que é o nome dela? Que fala da auditoria? A Fatorelli também. Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli. Agora te ouvi novamente falando da dívida pública. Eu até olhei seu currículo aqui, eu vi que você é economista, porque eu vou falar um pouquinho dos economistas. O senhor fala que a questão da dívida pública, ela não é boa e tudo mais, é o que a gente tem ouvido falar bastante também da Maria Lúcia Fatorelli, mas ouvindo alguns economistas, eles defendem muito o investimento no Tesouro Direto. E, apesar de ser contador, eu gosto dessa área de investimentos, e eu sempre defendi, sempre fui muito crítico quanto ao Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto, diretamente, você está interferindo na dívida pública. E não é falar assim, mas é um investimento pequeno, mas você está interferindo, é como a Previdência, qualquer coisa está interferindo, e o Tesouro Direto é uma interferência. Então, a minha pergunta e a minha crítica vai, por que os economistas defendem tanto o investimento no Tesouro Direto quando a gente vê que é um problema que interfere na dívida pública, e é algo que o governo é recorrente em buscar o Tesouro Direto? Ele estava inscrito aqui, tinha mais ele, depois ele. Márcio Rodrigues da Silva, Sindicato de Campo Verde, Funcionário Público. Não, só, meu Deus, não sei se eu perdi aqui o tempo, em relação à acumulação das reservas cambiais. Queria saber essa origem dessa dívida. Porque para mim eu achava que as reservas cambiais era uma poupança que o governo teria, né? Por exemplo, no caso da dívida, por exemplo, ela é administrada pelo Banco Central, e essas operações não têm que ser autorizadas pelo Congresso, esses grandes financiamentos, empréstimos? Obrigado. Boa noite, meu nome é Divino, sou do Sinfipel, Sindicato dos Funcionários Públicos de Pontes de Lacerda. O senhor disse que os restos, né, do dinheiro do banco, o governo toma emprestado e a preço alto do juro. Não existe um dispositivo legal que impeça esse empréstimo? Ou não há possibilidade de criar uma lei que impeça o governo de estar pegando esse dinheiro? Mais alguém? Tem eu. Eu quero saber qual foi a vantagem
de nós termos adiantado o pagamento para o FMI. Mais alguém? Tem ele ali no fundo. Professor Edson da Unemate, qual é o papel e a contribuição do TCU no sentido de trabalhar junto nessa auditoria e o que eles têm feito até hoje? Obrigado. Mais alguém? Cinco minutos, beleza. Obrigado aí pelas perguntas, muito importantes essas perguntas, muito legal esse espaço, né, que as pessoas, né, esse tema é muito árido, então realmente... 5 minutos para a dívida pública. Não, agradeço aí as perguntas super importantes, super interessantes. Tesouro direto, né? Inicialmente, é interessante a gente colocar que o governo também se aproveita disso para tentar dizer que a dívida é dos pequenos, né? Tem muito isso, é muito interessante essa questão. Só que quando a gente vai olhar no dado da dívida, o Tesouro Direto ele responde por apenas 1% da dívida. Por quê? Porque a gente sabe que quem domina mesmo a dívida é quem tem grana, né? É os bancos, é os fundos de investimento, são os estrangeiros, né? Mesmo que todos a classe média tentasse colocar um pouco no Tesouro Direto, é migalha, perto do que esses caras colocam. Então, na verdade, o Tesouro Direto ele é responsável por uma parte ínfima da dívida pública, de modo que mesmo se, na hipótese de uma auditoria, né, identificar esses problemas, questionar e impugnar o pagamento, seria perfeitamente possível se permitir, né, preservar esses pequenos poupadores, no caso do Tesouro Direto, e punir aqueles grandes, né, porque o Tesouro Direto é muito pequeno na sua participação. Mas a questão que você coloca é interessante. É importante, até mesmo assim, no momento de investir, pensar um pouco também no país, como o palestrante anterior estava colocando. Muito interessante o exemplo que ele colocou. Por exemplo, no Japão, né, você vai lá investir um dinheiro, o juro é negativo, né? Isso é exatamente para priorizar o investimento no setor produtivo, né? Que aí sim você gera emprego, você gera atividade. Muito interessante essa questão. As reservas cambiais, né, de fato, essa é uma questão muito interessante, porque parece que é uma poupança do país. Tem lá 380 bilhões de dólares do Banco Central para que fosse uma reserva contra a crise, né? É isso que o governo diz. Mas como que essas reservas foram conseguidas? Como que elas foram obtidas? Aí que está a questão, que ninguém divulga, à custa de dívida interna. O Banco Central, ele compra essas reservas. Como é que ele compra essas reservas? Ele não paga em dinheiro, ele paga em títulos. Ou ele paga em dinheiro e depois recolhe esse dinheiro por meio de colocação de títulos, porque segundo o Banco Central, não pode aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Os dogmas neoliberais, né? Você não pode aumentar a quantidade de reais em circulação, senão gera inflação. Depende. Se for aumentar a quantidade de reais em circulação para investir em investimento produtivo, você gera mais oferta e, obviamente, aumenta o PIB, né? Então, não tem nada disso. E, na verdade, essas reservas cambiais não foram autorizadas pelo Congresso, né? O Banco Central se utiliza de portarias, instrumentos infralegais para utilizar esse tipo de operação, né? Ele diz o seguinte: não tem lei que impeça, então eu vou fazer uma dívida de 1 trilhão, né, fazer o povo pagar 140, 150 bilhões de juros por ano, mas eu vou fazer uma reserva cambial aqui para dizer que é para combater crise. Na verdade, ele fez essa reserva para pagar juro para os bancos, né? Vamos falar o bom português, né? Porque tem outras formas
de combater crise internacional. Tem o controle sobre o fluxo de capitais, que a China faz, o Chile faz, Malásia faz, ou seja, isso tudo é uma discussão muito interessante, né? A questão dos restos, das reservas com os bancos, né, é realmente um absurdo. Você tem 1 trilhão lá com os bancos, deveria estar indo para empréstimos a pessoas físicas e jurídicas, mas que o Banco Central chega lá e fala, não, pode me dar, que eu te pago o título da dívida. É uma coisa absurda, né? De novo justificado porque, né, se não fizesse isso, teria inflação. A inflação é sempre a desculpa deles. Nesse caso, realmente é uma ideia interessante, fazer uma lei, né, que impeça esse tipo de operação, porque o Banco Central é aquele negócio, não tem lei que impeça, então eu vou fazer. Embora isso seja um absurdo completo e uma violação dos dogmas mais fundamentais de finanças públicas, né? Como é que você faz uma dívida a troco de tirar dinheiro do mercado, impedir os empréstimos? É realmente um absurdo, é uma boa ideia essa, fazer uma lei para impedir isso aí. Boa sugestão, vamos colocar na agenda aí da Auditoria Cidadã da Dívida. Qual a vantagem de adiantar o pagamento ao FMI, né? Quais eram as vantagens alegadas pelo governo na época? Vamos ficar livre, né? Agora o FMI não vai ter mais ingerência sobre o país. Esse foi o grande argumento que foi colocado. Mas espera aí, o que o FMI defende? Sempre defendeu superávit primário, reforma da Previdência, reforma trabalhista, privatizações. Isso aí foi abandonado? Não foi. Pelo contrário, se aumentou o superávit primário. E pior, se pagou adiantadamente uma dívida, fazendo dívida interna. Porque, como eu coloquei anteriormente, como é que o Banco Central consegue os dólares para pagar o FMI? Comprando dólar. E como é que o Banco Central compra dólar? Se endividando. Na época, a juros de 19% ao ano, para se pagar uma dívida a 4%. Ou seja, é a mesma coisa que uma pessoa entrar no cheque especial para depositar na poupança, falar, fiz um bom negócio. É isso que eles falam. Na verdade, ele entrou no cheque especial para pagar uma dívida bem mais barata, né? E o pior, se antes a gente recebia empréstimo para aplicar a política do FMI, agora a gente paga para eles para continuar fazendo as mesmas reformas. Realmente, dessa forma, não foi uma boa operação. O ideal seria fazer uma auditoria completa dessa dívida com o FMI, que boa parte dela é ilegítima, até por conta das próprias condicionalidades desse empréstimo, porque a gente sabe que os empréstimos do FMI vêm condicionados. Isso é ilegal. Isso é renúncia à soberania. Isso tem que ser investigado. E a última questão do TCU, o que o TCU tem feito? Na CPI da dívida, nós, exatamente para responder essa questão, a gente sugeriu para os deputados fazer o seguinte requerimento de informação. Queremos saber aqui todos os estudos do TCU, para saber o que o TCU está fazendo sobre o endividamento público. Chegaram lá alguns estudos bem pontuais, né, que não chega nem a 1% desse 1 trilhão que é gasto todo ano. Ou seja, eles mesmos reconheceram que eles não fazem uma análise desse 1 trilhão que está aí rolando, porque isso é operação de títulos, é rolagem de títulos, você faz mais dívida para pagar os juros que está vencendo. Isso o TCU não audita, na CPI da dívida a gente constatou por A mais B. Agora nós temos uma nova iniciativa no TCU, né, de investigação da dívida. Vamos ver no que vai dar. Fizemos as nossas sugestões ao TCU para investigar tudo isso que nós falamos aqui, porque na nossa visão, quando se aumenta juro para combater uma inflação de alimento, inflação de energia, isso é ilegal no nosso ver. Isso é desrespeito às finanças públicas, roubo de dinheiro público. A gente acredita que isso é roubo, porque aumentar juro para combater a inflação de preço administrado
e alimento, isso é malversação sim. E aí é que está o problema. Porque para incidir nessa questão, a auditoria da dívida tem que ter participação popular. Se não tiver, vai virar uma auditoria oficial que vai se dizer que está tudo bem. Né? Não tem problema nenhum. Né? Operação de mercado aberto, você enxugar 1 trilhão do mercado e pagar a taxa Selic, não é problema nenhum para o TCU. Né? Aumentar juros para combater esse tipo de inflação não é problema para o TCU. Né? Então, a auditoria da dívida, ela tem que ter participação popular, participação social, para direcionar o sentido da investigação, fazer com que a investigação seja feita exatamente pelas pessoas que são afetadas pela dívida. Senão, vai ser feito por aqueles que se beneficiam dela. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo espaço, valeu pelas contribuições, estamos à disposição. Nossa página na internet, auditoriacidadã.org.br. Fiquem à vontade, lá tem inclusive o nosso telefone, o meu telefone de celular. Se tiverem qualquer dúvida, está lá no site. Estamos à disposição e agradeço muito ao espaço, a CSB, que está enfrentando esse debate, com um exemplo aí de luta nessa questão da dívida, participando ativamente do núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida do Mato Grosso. Eu agradeço muito a oportunidade, estamos à disposição. Obrigado, professor.